Sabe aquela sensação frustrante de que tem algo errado no seu corpo? Um cansaço que não melhora, não importa quanto você durma, uma certa névoa mental que atrapalha a concentração? E talvez até umas infecções que vão e voltam sem uma explicação muito clara. Exato. Muita gente passa por isso, sabe? Vai de médico em médico, faz um monte de exames e muitas vezes não aparece nada. É um lugar bem solitário, bem confuso. Pois é, e é justamente nesse cenário de sintomas persistentes e muitas vezes sem um diagnóstico fechado que a gente vai mergulhar hoje. Sim. O material que a gente analisou, ele propõe uma conexão fascinante que, eu acho, é muitas vezes ignorada. A relação entre esses problemas, a exposição ao mofo e, claro, a proliferação de fungos no nosso organismo. E olha, a discussão é bem profunda. Ela se baseia num material técnico que explora como os fungos podem afetar a nossa energia lá no nível celular, sabe? Especificamente nas mitocôndrias, e a partir daí apresenta uma abordagem terapêutica chamada biomagnetismo medicinal. Perfeito. Então, a nossa missão aqui é desvendar essa teoria. Vamos tentar conectar os pontos entre vírus, fungos, a acidez do corpo e essa perda de energia. E claro, vamos entender a lógica por trás da proposta de usar ímãs para, segundo as fontes, restaurar esse equilíbrio perdido e atacar a raiz do problema e não só o sintoma. Ótimo. Vamos começar então pelos sintomas, porque é por aí que a jornada de muita gente começa, né? O material descreve um quadro que pode ser um verdadeiro quebra-cabeça. O cansaço crônico é o principal, mas não é um cansaço qualquer. Não mesmo. É descrito como um cansaço profundo e inexplicável. Aquele que não se resolve com uma boa noite de sono. E junto com ele, geralmente, vem a confusão mental, que as pessoas chamam de névoa cerebral. Sei. Aquela dificuldade de achar as palavras, de lembrar coisas simples. Exato. De manter o foco. É como se o nosso processador interno estivesse funcionando em câmera lenta, sabe? Faz todo sentido. E além dessa dupla de cansaço e confusão, as fontes listam outros sinais de alerta. As infecções recorrentes, por exemplo. Sim, candidíase que não sara, micoses de pele ou de unha que parecem ter vida própria, e também problemas respiratórios, como sinusites e bronquites que se tornam crônicas. E a lista não para por aí, né? Fala também de alterações intestinais, inchaço, gases, uma digestão que nunca está 100%. E dores musculares que migram pelo corpo, sem uma causa aparente, tipo uma lesão, são sintomas sistêmicos que afetam o corpo todo, e por isso são tão difíceis de conectar e diagnosticar. E por trás de todo esse quebra-cabeça, a teoria aponta para um culpado principal: os fungos patogênicos. O material define esses micro-organismos de uma forma bem clara, né? Sim, muito clara. Primeiro, eles se alimentam de matéria orgânica, ou seja, nosso corpo pode ser um banquete para eles. Certo. Segundo, eles adoram ambientes úmidos e quentes. E isso vale tanto para um banheiro mal ventilado quanto para certas áreas do nosso corpo. E aqui vem um ponto crucial. Eles preferem um terreno corporal ácido. A acidez é como um convite para eles se instalarem. E uma vez instalados, eles não são hóspedes passivos. Eles produzem e liberam toxinas, as tais micotoxinas. Esse é o ponto mais crítico, não é? Sem dúvida, as micotoxinas são o verdadeiro problema. E quando essas toxinas entram na nossa corrente sanguínea, elas podem gerar uma resposta inflamatória generalizada. Uma inflamação crônica de baixo grau que fica ali o tempo todo. Exatamente. E é essa inflamação que está na raiz de muitos dos sintomas que a gente descreveu. Elas sobrecarregam o fígado, irritam o sistema nervoso e bagunçam todo o sistema imunológico. Ok, então o quadro está se formando. Temos os sintomas, os fungos e as toxinas que eles liberam. Mas aqui é onde a teoria do material fica realmente interessante. Surpreendente, eu diria. Ela propõe uma causa raiz que vai além da simples presença do fungo. É aqui que a gente entra na teoria central do Dr. Góes Duran, que é o desenvolvedor do biomagnetismo. A afirmação dele, que é a base de tudo, é a seguinte: todo fungo só cresce porque antes teve um vírus preparando o terreno ácido. Peraí, como assim?
Quer dizer então que o fungo raramente é o vilão principal. Ele é, na verdade, um oportunista que chega depois que um vírus já bagunçou o ambiente? É exatamente essa a proposta. A teoria descreve uma simbiose. Um vírus, ao se instalar em um tecido, ele altera o pH daquela região, tornando-a mais ácida. Ah, entendi. E esse pequeno bolsão de acidez se torna o ecossistema perfeito, o terreno ideal para que um fungo patogênico se fixe e comece a crescer. O vírus seria o batedor que arromba a porta e o fungo é o invasor que entra depois e faz a festa. Nossa, isso muda completamente a forma de enxergar o problema. A gente passa a vida culpando o fungo, a candidíase, mas, segundo essa teoria, ele pode ser só o coadjuvante de uma história que começou com um vírus silencioso. E essa perspectiva é fundamental para entender por que, segundo as fontes, muitos tratamentos falham. Se você ataca só o fungo com um antifúngico, mas não corrige a acidez original criada pelo vírus, o terreno continua propício. Exato. Assim que o medicamento acaba, o fungo pode voltar porque a causa raiz do desequilíbrio ainda está lá. Certo, a lógica da simbiose vírus-fungo ficou clara. Mas a conexão com o cansaço crônico, com a falta de energia, onde exatamente acontece esse roubo de energia? Como essa dupla drena as nossas baterias? A conexão é direta e acontece no coração da nossa produção de energia, as mitocôndrias. As micotoxinas, aquelas substâncias dos fungos, são extremamente danosas para elas. E como elas atacam? O material detalha 4 mecanismos principais. O primeiro é o mais direto. Elas sabotam a produção de ATP. ATP é a molécula que nossas células usam como combustível. Menos ATP significa literalmente menos energia para tudo. Então não é só uma sensação de cansaço. É uma crise energética real acontecendo dentro de bilhões de células ao mesmo tempo. Exato. É como se a conta de luz do corpo estivesse vindo altíssima, mas as lâmpadas estivessem todas fracas. É uma ótima analogia. O segundo mecanismo é o aumento da inflamação sistêmica, que já mencionamos. Um corpo cronicamente inflamado gasta uma quantidade enorme de energia só para se manter em alerta. O terceiro é o estresse oxidativo. As micotoxinas geram um excesso de radicais livres que danificam as células, inclusive as próprias mitocôndrias, num ciclo vicioso. E qual seria o quarto mecanismo? O quarto é a desregulação metabólica e hormonal. As mitocôndrias são vitais para a função da tireoide, das adrenais. Quando elas estão sob ataque, toda essa cascata hormonal e metabólica pode ser afetada, o que agrava ainda mais a fadiga. Entendido. É um ataque em múltiplas frentes. Sabendo disso tudo, como o biomagnetismo medicinal propõe reverter esse quadro? Como essa abordagem com ímãs funciona na prática? A estratégia se baseia no conceito dos pares biomagnéticos. A teoria diz que essa simbiose vírus-fungo cria pontos específicos no corpo com desequilíbrios de pH. Um ponto fica ácido, que seria um polo positivo, e para compensar, outro ponto em algum lugar se torna alcalino, um polo negativo. E esses dois pontos formam um par. Isso. O trabalho do terapeuta é encontrar esses pares e aplicar ímãs com as polaridades corretas sobre eles. E o que a aplicação dos ímãs faz, segundo a teoria? A aplicação de um ímã de polaridade negativa no ponto ácido e um de polaridade positiva no ponto alcalino geraria um campo magnético que, segundo o Dr. Góes, neutraliza essas cargas e leva o pH da região de volta ao normal. Ao fazer isso, você elimina o ambiente que sustenta os patógenos. O material que a gente viu traz exemplos bem concretos de fungos e os pares associados a eles, né? Sim, é um verdadeiro mapa. Por exemplo, a Candida albicans, talvez o fungo mais famoso. As fontes indicam que ela pode estar associada a pares como diafragma, ou o par pyloro-uréter. E para o Aspergillus? Que é um mofo super comum, às vezes encontrado em ar-condicionado. Para o Aspergillus, o material aponta a pares como canto do olho ou estômago suprarrenal. A teoria é que a assinatura bioenergética desse fungo cria um desequilíbrio entre esses pontos. Corrigir o par seria a chave. O material também cita outros, como o histoplasma capsulato, associado ao par hiato esofágico, bexiga
e os dermatófitos, que causam micoses ligados a pares como o rádio-rádio nos antebraços. Achei curioso também a menção a reservatórios de fungos. O que seria isso? São locais onde os fungos podem se esconder, sabe? Ficam inativos, mas prontos para voltar se o terreno ficar favorável de novo. O material cita o par cotovelo-cotovelo como reservatório comum. Tratar esses pontos é crucial para evitar que o problema volte. Entendi a lógica dos pares, mas na prática, como é o protocolo? Existe um passo a passo que as fontes descrevem? Sim, a estratégia é bem estruturada. São 5 etapas. A primeira, e mais importante, é neutralizar o vírus suporte. Lembra da teoria? Primeiro o vírus. Então, o primeiro passo é usar os pares para corrigir a acidez original que começou tudo. Certo. É como consertar a primeira peça do dominó. Aí sim o terapeuta foca nos pares específicos do fungo que está causando sintomas. E a terceira etapa, imagino, tem a ver com aqueles esconderijos. Exatamente. A terceira etapa é limpar os reservatórios. O terapeuta busca ativamente por esses locais para garantir que não sobrem focos latentes. A quarta etapa é estimular o detox energético. O corpo precisa de ajuda para eliminar as micotoxinas e os ímãs, segundo a teoria, ajudariam a restaurar o fluxo energético para facilitar essa limpeza. E por último, a manutenção. Isso. A quinta etapa é apoiar com hábitos. O terapeuta orienta sobre hidratação, alimentação e corrigir fatores ambientais como o mofo em casa. É educar a pessoa para que ela mantenha o terreno biológico equilibrado. Essa abordagem em 5 passos nos leva ao campo prático. O material cita vários casos clínicos que ilustram isso, né? Sim, e são casos bem comuns. Por exemplo, o tratamento de candidíase de repetição, uma condição super frustrante. Segundo as fontes, ao identificar e neutralizar o vírus que suportava a cândida, os resultados teriam sido duradouros. É um bom exemplo. O que mais? Outro caso é o de sinusites fúngicas crônicas. Pessoas que sofrem por anos, os antifúngicos resolvem só temporariamente. No rastreio, teriam encontrado não só o fungo Aspergillus, mas também um vírus latente na mesma área. Tratar os dois teria resolvido o problema. E também falam de fadiga pós-viral, certo? Isso, muito interessante. A pessoa se recupera de um vírus, mas fica com um cansaço residual que não passa. A hipótese é que uma infecção fúngica oportunista se instalou durante a baixa da imunidade. Isso levanta uma questão importante, que a gente já até comentou um pouco. Segundo essa teoria, por que os tratamentos convencionais, como os antifúngicos, podem falhar nesses casos crônicos? O material aponta 3 razões principais. A primeira é a abordagem limitada. Os medicamentos geralmente atacam só o fungo, o invasor visível, mas ignoram o vírus que criou o ambiente. É como enxugar o chão sem fechar a torneira. Faz sentido. A segunda razão é o foco no patógeno, não no ambiente corporal. Os tratamentos não corrigem a acidez, então o terreno continua fértil para uma nova proliferação assim que o remédio acaba. E a terceira razão vai para o campo da bioenergética, né? Exato. O terceiro ponto é que a abordagem convencional não atua na causa bioenergética, no desequilíbrio de pH que, para o biomagnetismo, sustenta eletricamente a doença. Para essa teoria, a doença é, na essência, um fenômeno bioenergético. Então, o que tudo isso significa sobre o papel do terapeuta de biomagnetismo? Parece um trabalho de detetive, vai muito além de só aplicar um ímã. Com certeza. A primeira responsabilidade é rastrear e identificar. O terapeuta usa uma técnica de biofeedback corporal para conversar com o corpo e encontrar os pontos em desequilíbrio. É um mapeamento minucioso. E depois vem a parte técnica. Sim, de aplicar os ímãs com a polaridade e no local exato. A precisão é fundamental, mas o trabalho não acaba aí. Não mesmo. Um papel crucial é apoiar o paciente, orientando sobre as mudanças de estilo de vida. E, por fim, a responsabilidade maior é promover a recuperação bioenergética, acompanhando todo o processo de restauração do equilíbrio do corpo. Ok. Então, para amarrar a ideia central que a gente analisou hoje, as fontes propõem que muitos casos de cansaço crônico, névoa mental
E infecções recorrentes podem ser, na verdade, o resultado de uma infecção fúngica sistêmica. Isso. E o ponto mais importante é que essa infecção seria sustentada por um desequilíbrio de pH, um terreno ácido criado antes por um vírus. E a grande virada de chave que o biomagnetismo medicinal propõe é que o foco não deve ser só eliminar o fungo, mas sim restaurar o equilíbrio bioenergético de todo o sistema. Perfeito. É sobre corrigir o terreno para que ele se torne inóspito para os invasores. É uma mudança de perspectiva. Sair da lógica de combater o sintoma para de restaurar a causa raiz do equilíbrio. O que nos deixa com um pensamento final para reflexão. Considerando essa interconexão proposta entre vírus, fungos e o nosso ambiente corporal, que outras condições de saúde crônicas, talvez até doenças autoimunes ou neurodegenerativas, poderiam ser reexaminadas sob uma ótica que prioriza o equilíbrio do terreno biológico, em vez de focar apenas no combate ao agente invasor ou ao sintoma final?